Você não é confiável. Nós não somos confiáveis. Você já percebeu isso? Que em algumas situações você se pega fazendo o que no fundo não gostaria de fazer? Você certamente já se viu percorrendo um caminho que, quando você para refletir, você chega à conclusão que não é o melhor caminho, que no fundo não é o caminho que você foi ensinado a trilhar. No fundo, nós não devemos confiar em nós mesmos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã de sábado, dia 29, essa reflexão é baseada na porção das Escrituras que está em Hebreus capítulo 3, verso 12 ao 14, onde o autor da carta nos fala sobre a importância de tomar cuidado para que o nosso coração não se perverta, não caia em incredulidade, não se afaste do Deus vivo, mas a exortação é que a gente faça um caminho contrário, de exortação mútua durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós tenhamos o nosso coração endurecido e sejamos enganados pelo pecado. Essa é a ideia que resume essa pequena porção na carta aos Hebreus. Então, nós não somos ou não deveríamos confiar em nós mesmos. Nós, quando nos entregamos a nós mesmos, nós corremos perigo. Qual o perigo? O perigo atende pelo nome de pecado. Eu quero repartir com você brevemente 5 palavras que eu colhi ou expressões que eu colhi desse texto e que faz menção ou que tem relação com o que as Sagradas Escrituras chama de pecado. A primeira palavra que eu destaco é perverso, ou perversidade, que é a condição do perverso, que é traduzido por alguém cujos propósitos e desejos são maus. Cujos propósitos e desejos são maus. Alguém que pode até realizar uma ação aparentemente boa, pode apresentar um comportamento aparentemente bom, mas a sua intenção, a sua finalidade, o seu objetivo, o que no fundo ele busca ou ela procura, não tem nada de bom, não tem nada de bem, não tem nada de gracioso, mas pelo contrário, é mal. Porque no fundo essa pessoa busca apenas seus próprios interesses, às custas de usar as pessoas, de manipulá-las, de oprimi-las, de enganá-las, enfim, coisas desse tipo. Então o pecado tem a ver com perversidade. Nós entregues a nós mesmos corremos o perigo de nos tornar perversos. Segunda palavra que se relaciona com o pecado, colhida desse texto, é incredulidade. Nós entregues a nós mesmos corremos o risco de cair na incredulidade. E o que é incredulidade? O que é ser incrédulo? O que é perder a fé? Bom, se fé tem a ver com confiança em Deus, fé não se resume a acreditar que alguma coisa X, Y ou Z vai acontecer amanhã, hoje ou num lugar específico. Mas fé é essa atitude de eu me entregar a alguém em quem eu confio. E eu confio porque eu conheço o caráter dessa pessoa. Então, fé pode ser descrita também para nós cristãos em confiar no caráter de Deus. Bom, quando eu me entrego a mim mesmo, eu corro o perigo de começar a desconfiar ou de viver sem essa confiança no caráter de Deus. Eu posso começar a pensar, por exemplo, que Deus está de brincadeira comigo, que Deus não é alguém a quem eu deva dar ouvidos,
que Deus, no fundo, não sabe o que faz, que Deus está alheio ao que acontece na minha vida, enfim, coisas nessa direção. Isso tem a ver com eu me entregar a mim mesmo e dar lugar ao que as Sagradas Escrituras chama de pecado. Então, a primeira palavra, perversidade, a segunda, incredulidade, e a terceira palavra tem a ver com dureza, o endurecimento. Essa condição em que podemos nos encontrar, onde nós não somos mais receptivos à palavra de Deus. Nós até escutamos, nós até ouvimos, entendemos, mas essa palavra não se torna algo dentro de nós que nos move à ação, que muda a nossa vivência, que torna-se dentro de nós algo precioso, rico, como um tesouro. Enfim, é uma palavra que escutamos, mas que entra por um ouvido e sai por outro, que não transforma, que não impacta mais a nossa vida. O endurecimento, a falta de sensibilidade à palavra, tem relação com o que nós chamamos de pecado. E isso acontece muito quando nós nos entregamos a nós mesmos, quando nós confiamos muito que nós sozinhos damos conta de lidar com essas questões. Uma outra palavra tem a ver com engano. O pecado é enganoso. O pecado promete, mas não entrega. Fala, mas não cumpre. O pecado é esse caminho que parece bom num primeiro momento, que parece belo, mas cujo fim, Provérbios já vai nos dizer, é a morte. Então, o pecado é algo que se apresenta doce no início, mas que, na medida em que percorremos o seu caminho, nós percebemos que esse doce, a princípio, se torna em algo amargoso. Assim é a dinâmica enganosa do pecado. E nós mergulhamos nisso quando nós nos entregamos a nós mesmos. E uma última palavra é afastamento, apostasia, se afastar. Porque quando nós estamos entregues a nós mesmos e nós vivemos a dinâmica de buscar, como diz Provérbios 18:1, buscar apenas nossos próprios interesses, nós nos afastamos, na linguagem de Hebreus, nos afastamos do Deus vivo. Nós nos aproximamos mais de projetos meramente pessoais e Deus é esse que é um Deus comunidade, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. As cartas de Paulo estão repletas de expressões do tipo uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. A caminhada da fé tem a ver com uma experiência pessoal de ouvir uma voz que Deus fala a mim em particular, mas a vivência, o crescimento, a maturidade se dá no ambiente comunitário, na dinâmica de uns com os outros. E quando eu me afasto de Deus, eu me afasto dessa dinâmica de uns aos outros. Então, confiar em si mesmo não é um bom conselho, não é um bom caminho. Nos põe numa situação de perigo. Qual é o perigo? É o pecado. Bom, e o que a carta aos Hebreus nos aconselha então a dar como resposta a esse perigo, a essa tendência que está dentro de cada um de nós? A carta aos Hebreus vai dizer: faça um caminho contrário. Qual é o caminho contrário? É esse caminho que desemboca no pecado e nesses aspectos que eu acabei de citar, do tipo endurecimento, perversidade, incredulidade. Qual é o caminho proposto para nós? O caminho proposto para nós é exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3, verso 13. Ou seja, não confie em si mesmo, não se entregue a si mesmo, mas se aproxime dos irmãos, se aproxime das irmãs. Viva num ambiente
onde alguém te traz uma palavra de encorajamento, onde você, por sua vez, reparte algo da parte de Deus com essa pessoa, ou seja a igreja, viva na igreja, esteja com os irmãos, não caminhe sozinho, deixe as pessoas, permita que as pessoas exortem você, encorajem você, permita-se também encorajar pessoas, desenvolva relacionamentos que ganhem tal profundidade que você tenha liberdade de fazer isso e também dê liberdade às pessoas de fazer isso com você, a fim de que você seja instrumento de edificação, de fortalecimento e que você também permita outras pessoas serem usadas por Deus para fortalecer você nessa caminhada espiritual. Esse é um ambiente seguro, é um ambiente abençoador, onde nós damos do que recebemos de Deus e nós recebemos do outro o que Deus deu a ele. Esse é um ambiente de comunhão, de edificação, de crescimento, onde Deus nos dá graça para resistir ao pecado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te renove. Eu te convido a uma palavra de oração nesse tempo. Pai, nós te damos graças porque o convite das Escrituras não é para confiarmos em nós mesmos, mas é para buscarmos esse ambiente onde a comunhão é aprofundada, onde o irmão começa a ter a liberdade de nos exortar, de nos aconselhar, de ser suporte, de nos servir com seus dons. E nós, por nossa vez também, Senhor, recebemos a liberdade de fazer o mesmo. Que o Senhor nos abençoe a cultivar relacionamentos assim, de sermos igreja de fato assim, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.